Você vai fazer Anvisa? Olha lá, nós aqui do Estúdio Aulas estamos preocupados com você. Nós queremos a sua nomeação. Tem até uma camisetinha aqui, olha só que bonitinha. Anvisa, você em primeiro lugar. Dá pra ver aí? Dá pra ver, não dá? Olha, então nossa preocupação é com você. Meu nome é Alexander Augusto, sou professor de Direito Administrativo e de Processo Civil e é um prazer enorme estar aqui para te dar uma dica. Resolvi gravar uma dica que vai ser sensacional para quem vai fazer Anvisa. Você sabe que a gente diz que a agência reguladora é uma autarquia em regime especial, não é isso? Isso você já sabe. Mas quando eu digo que ela é uma autarquia em regime especial, o que tem especial lá na agência reguladora? O seu edital ele cobra a lei das agências reguladoras. Você já leu? Antes de fazer a leitura, escuta o que eu tenho aqui para te falar. Vem comigo aqui no material. Olha só, deixa eu te mostrar um detalhe. Se a agência reguladora, vamos colocar aqui, ó. Agência reguladora. Reguladora. Se eu digo que ela é uma autarquia em regime especial, eu quero te mostrar o que ela tem de especial. Primeira coisa, vou botar aqui, letra A, bem bonitinho, letra A. Primeira coisa que é especial. A primeira coisa é a possibilidade que ela tem de regulamentação da área. Regulamentação. Essa agência reguladora, ela tem a capacidade, ela tem o poder de estabelecer, fixar, o marco regulatório do setor. Marco regulatório do setor. Tome muito cuidado, porque a agência reguladora, apesar de ter esse poder de fazer a regulamentação, a normatização daquele setor, cuidado, cuidado. Ela não tem autonomia política. Autonomia política, cuidado. Ela não tem, escrevi aqui, não tem. Ela apenas complementa a lei. Apenas complementa a lei. Esteja atento a isso. Aqui, então, é a própria lei que deixa a agência reguladora estabelecer essas normas. É a própria lei que diz, olha, essa norma será fixada pela agência reguladora. Muito bem. Outra coisa que é diferente na agência reguladora. Uma outra coisa que é diferente é a nomeação do dirigente. Nomeação dos dirigentes, né? Dos dirigentes. Você vai perceber que quando a gente fala de autarquia, a regra é que na autarquia você tem uma livre nomeação e livre exoneração a depender de uma escolha da chefia daquele poder. Da chefia, a gente está falando aqui em regra do poder executivo. O chefe do executivo faz a nomeação, o chefe do executivo faz a exoneração. Quando e como bem entender. Perceba, então, que há uma livre nomeação, livre exoneração. Mas se eu falo de agência reguladora, isso não é assim. A nomeação não é livre, porque ela depende, diz a Constituição, ela depende de prévia aprovação do Senado Federal, não é isso? Prévia aprovação do Senado Federal. Eu tenho uma primeira manifestação do Senado, uma segunda manifestação da Presidência da República, juntando as duas, forma o ato nomeação. É o que a gente chama de ato complexo. Vem comigo, vamos anotar isso. Olha só, a nomeação dos dirigentes, ela depende de aprovação do Senado Federal. Então, olha o que eu te disse. Eu tenho aqui uma primeira manifestação do Senado e tenho uma segunda manifestação da Presidência da República. Eu vou juntar essas duas manifestações, junto as duas, e aí então eu tenho o ato nomeação.
Eu te disse, isso aqui é um ato que a gente chama de ato complexo. Ok. Vou colocar aqui, segunda manifestação. Muito bem. A exoneração, eu te falei que na autarquia convencional, a exoneração é livre. E aqui eu vou te dizer que a exoneração também é diferente. A exoneração, gente, ela não é livre. Não é livre. Como assim? Não é livre porque o dirigente tem mandato fixo. Mandato fixo. Esse mandato, ele tem um prazo determinado. O ato de nomeação já indica qual é esse prazo. Tem prazo determinado. Professor, então o prazo ele já é fixado no ato de nomeação? Sim. A lei da agência reguladora vai estabelecer esse prazo? Pode estabelecer. Professor, em hipótese alguma ele sai antes do prazo? Não, calma. Eu falei que não é livre nomeação e não é livre exoneração. Em quais casos, professor, ele pode sair antes do prazo? Eu te digo, na agência reguladora, ele sai antes do prazo em 4 situações. 4. Uma delas, renúncia. Ele abre mão, renúncia. Se ele renunciar, é um caso. Anota aí, renúncia. Outro caso, PAD, processo administrativo disciplinar. Outro caso, sentença judicial transitada em julgado. Renúncia, PAD, sentença judicial transitada em julgado ou outros casos estabelecidos na lei da agência reguladora. Essas são as situações nas quais ele sai, ele perde o mandato antes do prazo. O que eu falei? Renúncia, PAD, sentença judicial transitada em julgado, outros casos previstos na lei da agência reguladora. Tá bacana? Mais um diferencial. Vem comigo. Olha aqui, lá no material. Eu tenho mais um caso que torna a agência reguladora uma autarquia em regime especial, letra D. O que é a letra D? A letra D é o que a gente chama de quarentena. Quarentena. A quarentena é um período, em geral, de 4 meses. Regra, 4 meses. Mas o que é essa quarentena? Olha aqui para mim. A quarentena é um período fixado na lei durante o qual esse dirigente não pode exercer as suas atribuições na mesma área de atuação da agência reguladora. O dirigente, uma vez que ele deixa o mandato de presidente, de dirigente da agência reguladora, ele não pode atuar na mesma área de atuação. Por quê, professor? Porque ele conhece muita gente lá dentro. Ele tem muita informação privilegiada. Então ele não pode atuar na mesma área para evitar que ele se beneficie dessa situação de ter sido dirigente daquela agência reguladora. Então ele fica de quarentena, tá bem? Como regra, 4 meses. Mas a depender de cada agência reguladora, você pode ter um prazo diferenciado. Tem agência reguladora que tem prazo aí de 1 ano, né? 12 meses. Então vai depender de cada agência reguladora. A lei da agência reguladora diz que em regra 4 meses. Muito bem. Ele não pode atuar na área da agência reguladora. Aí você vai anotar para mim um primeiro detalhe, que durante esse período, ele continua recebendo. Essa é uma primeira informação. Ele continua tendo direito à sua remuneração. Veja, ele não pode trabalhar na área, mas ele tem que continuar pagando as contas. E às vezes ele é formado especificamente para aquela área. Então, ele tem uma formação na área da saúde e é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele não pode atuar na mesma área e ele vai ficar sem trabalhar. Tem que ficar sem trabalhar. Continua recebendo. Esse é um primeiro ponto. Continua recebendo. Segundo ponto. Durante esse período, se ele atuar na mesma área, ele pratica um crime de advocacia administrativa. Sem contar que você pode até falar de ato de improbidade administrativa também. Tá? Ele não pode atuar na mesma área, continua recebendo e, se atuar, pratica um crime de advocacia administrativa. Ok. Para aplicar essa regra da quarentena, para aplicar isso, ele tem que estar em exercício do mandato de dirigente por pelo menos 6 meses. 6 meses, pelo menos, como
dirigente, como presidente daquela agência reguladora. Outra informação. Professor, mas digamos que ele é servidor da Anvisa, digamos que ele vai ser nomeado para um outro cargo na própria administração pública. E agora? Bom, aí a outra informação é de que se ele vai trabalhar para a própria administração pública, aí não tem problema. Aí você não aplica essa história da quarentena. Estamos bem quanto a isso? Então veja, quarentena, como regra, são 4 meses, ele continua recebendo nesse período. Se ele trabalhar, se ele atuar nessa área, ele pratica um crime de advocacia administrativa e provavelmente vai responder por improbidade administrativa. E se ele for trabalhar para a própria administração pública, você não aplica essa regra da quarentena. Ficou bacana? Volta aqui comigo, deixa eu te mostrar um negócio no nosso material. Olha lá. Eu disse a você, então, essas 4 características que vão diferenciar a agência reguladora de uma autarquia em regime especial. Bom, meu nome é Alexander Augusto. Alexander com XSS, tá? Alexander Augusto. Você me adiciona aí no Facebook, no Instagram, tem um canal do YouTube com várias dicas que eu dou. E se você quiser participar da nossa lista de transmissão, eu sempre mando dicas de direito administrativo e processo civil, é 61 981 16 62 52. Você vai me mandar um WhatsApp e nesse WhatsApp não se esqueça de mandar o seu nome. Mande o seu nome. Não me dá trabalho de ter que perguntar de novo não, hein? Qual é o seu nome? Você já me manda. Tudo bem quanto a isso? Um grande abraço. Espero estar te ajudando. A nossa preocupação aqui é com a sua nomeação. A gente se encontra. Fique com Deus. Tchau!